Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria. Graça ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do capítulo 3, versículos de 9 a 15, do livro do Gênesis. Trata-se da consequência do pecado original. Todos nós sabemos que o pecado original foi o pecado cometido por Adão e Eva, desobedecendo a ordem de Deus, que não comessem da árvore do jardim, que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque a partir do momento em que comessem, eles morreriam. Enganados pela serpente maligna, que é Satanás, eles cedem à tentação. Primeiro Eva come e oferece ao seu marido, que também come. Pronto. Aí começou a desgraça humana. Porque por esta desobediência, como diz São Paulo, o pecado e a morte, que é o salário do pecado,
entraram no mundo. E aí todo aquele projeto sonhado por Deus para o ser humano, em um jardim de delícias, se torna uma coisa inconcebível e triste. O ser humano perde a comunhão com Deus, perde a graça santificante, perde os dons préternaturais, que consistiam, em síntese, em um equilíbrio interior. E aí começa a humanidade que nós conhecemos hoje. Esta humanidade que nós temos hoje, ela é uma mistura de gente que ainda está no pecado original, por exemplo, quem não foi batizado, os pagãos, todos vivem ainda sob o jugo do pecado original. E nós, cristãos, que já fomos perdoados do pecado original pelo santo batismo, porém, ainda temos em nós as consequências deste pecado, que a igreja chama de concupiscência, que causa em nós um desequilíbrio ainda. É a graça de Deus que nos faz superar a concupiscência e buscar o equilíbrio desejado para que possamos adquirir a santidade. Pois bem, este mundo é uma mistura dessas duas coisas. Gente que ainda está no pecado e gente que está lutando contra as consequências do pecado, buscando a santidade. A leitura mostra como que o pecado original, sendo tão grave, ele ocasionou não somente uma desordem espiritual em relação a Deus, mas também causou uma desordem humana. Começa então aquela velha história do chamado complexo do pecado original, que é o não aceitar o erro, o não assumir a culpa, mas começar a passar para os outros a culpa dos nossos próprios erros. Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Por que essa pergunta? Porque Deus vinha todas as tardes passear no jardim e conversar com o homem que ele tinha criado. Só que naquele dia, naquela tarde, Deus veio da mesma forma e o homem não estava lá. Por causa do pecado, ele fugiu de Deus. Primeiro sinal do pecado, a fuga de Deus. Entretanto, Deus é tão bom que ele continua vindo e ele continua chamando. E por isso então ele, sabendo que Adão já tinha pecado e tinha fugido, mesmo assim, na sua infinita bondade, ele veio e fez esta pergunta clássica: Adão, onde estás? E Adão vai responder: ouvi tua voz, tive medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? É óbvio que Deus já sabia que ele tinha comido. Mas por que Deus pergunta? Para que ele tome consciência do erro. Acaso comeste? Tu comeste? Acaso desobedeceste? Aqui Deus começa a manifestar a sua santa cólera, sua santa ira. E ao invés de Adão bater no peito e dizer como nós, no início dessa Santa Missa: minha culpa, minha máxima culpa,
Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, que ainda muitos de vocês estão confundindo. Nós temos uma nova tradução agora do Missal Romano. Continua sendo o mesmo Missal, mas com uma nova tradução da terceira edição típica, do latim para o português. E, bem fiéis ao latim, ao original, foi traduzido o Confiteor, o Confesso a Deus Todo-Poderoso, onde nós dizemos agora, minha culpa. Repete, minha culpa. Não é para vocês repetirem, não. Eu estou dizendo que repete. Porque antigamente era assim, minha culpa, minha máxima culpa. Só que no latim é mea culpa, mea culpa. Ou seja, 2 vezes. Então a gente diz agora, minha culpa, e bate no peito. Aí repete, minha culpa, e bate no peito. Minha tão grande culpa, e bate pela 3ª vez. Então só uma observação, porque alguns ainda confundem, e aí fica uns com 2, outros com 1, e aí tira o tom litúrgico, né? Fecha o parênteses. Estava melhor o microfone antes. Estava melhor. Você mexeu, ficou um pouco com eco. Pois bem, ao invés de Adão bater no peito e dizer minha culpa, minha máxima culpa, sim, eu pequei, eu errei, o que Adão fez? Adão respondeu assim para Deus: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Pronto, jogou a culpa para a mulher. A mulher é a razão do pecado dele. Ora, de fato, Eva foi para Adão o motivo de queda. Porque a serpente tentou Eva, Eva tentou Adão. Então, neste ponto, enquanto Eva foi a causa de queda, de tentação, é verdade, a mulher que me deu o fruto. Porém, não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está tentando transferir a culpa para a esposa. Ela me deu. E pior ainda, está tentando transferir a culpa para Deus. Olha o que o pecado faz. O pecado faz com que a gente culpe o outro, ao invés de reconhecer a nossa própria culpa. E pior ainda, que a gente chegue na audácia, na malícia de dizer que o culpado é Deus. Porque foi ele que te deu a mulher. Vai dizer Adão aqui. A mulher que tu me deste. Como se dissesse assim para Deus, mas por que então que você foi me dar uma mulher desse naipe? É igual o pessoal que vai confessar. E ao invés de chegar e dizer assim, padre, eu fiquei com tanta raiva, eu tive ódio, mas eu tive ódio porque o meu marido me fez ter ódio. Não, você teve ódio porque você se abriu à tentação do maligno que veio através do seu marido. Seu marido tem culpa nisso, pode ter. Mas a culpa, a consequência, você pagará também. Porque você também tem culpa. Então não é ideal dizer assim, eu pequei porque o outro me fez pecar. Não, eu pequei por minha culpa. A confissão é o momento onde eu reconheço a minha parcela de erro. E é tão importante como a igreja é sábia de nos colocar esta palavra, minha culpa,
para que a gente pare de ficar olhando para o outro e culpando o outro e assuma a nossa responsabilidade. E pior ainda, que a gente não culpe a Deus, porque culpar a Deus do pecado da gente ou do mundo é um pecado contra o Espírito Santo, que eu vou falar mais em breve. Então Adão joga a culpa para a esposa. Aí Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Eva joga a culpa para a serpente. Então é um ciclo. Adão, Eva, serpente. Adão, Eva, serpente, Deus. Deus, Adão, Eva, serpente, Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra Deus. Deus deu tudo para a gente. Ele até avisou: não coma, porque se comer morrerás. Mas o ser humano preferiu acreditar numa serpente que falava. Olha, se você vê uma cobra falando aí, já desconfie só por ver a cobra falando. Ainda mais a cobra que fala contra Deus. O ser humano é tão malicioso que é capaz de dar ouvido para uma cobra que fala. Que absurdo. E não dá ouvidos para o Criador. Então este acontecimento aqui, que vai gerar toda essa desordem na humanidade, que isso depois vai se replicar nas relações sociais, nas famílias, em tudo, vai gerar uma divisão. E aí nosso Senhor vai dizer, no Evangelho de hoje: se os membros se dividem contra si, seja no império de Satanás, seja numa família, tudo vai ruir. A sociedade rui por quê? Porque está dividida nesse complexo de Adão e Eva e da serpente. Em paralelo, a igreja apresenta o Evangelho, que é a mesma coisa acontecendo agora. Jesus está ali realizando milagres, Jesus está ali expulsando o demônio, e ao invés dos seus parentes, ao invés das autoridades religiosas que estavam vendo tudo isso, reconhecerem a grande graça que Deus estava dando para eles, do próprio Filho de Deus ali presente no meio deles. Não um profeta somente, por maior que fossem os profetas, o Filho de Deus encarnado ali. E eles repetem. E aqui acusam de forma mais terrível, dizendo que ou Jesus está desequilibrado e louco, fora de si, ou pior ainda, que Jesus está agindo por obra do demônio, em pacto com o demônio. Nosso Senhor viu na hora a blasfêmia. E por isso, como foi uma blasfêmia tão séria, toda blasfêmia é séria, mas essa é a maior de todas. Blasfemar contra o Espírito Santo significa blasfemar contra o poder de Deus e a ação de Deus que estava ali acontecendo, e eles, por causa da malícia do pecado, não queriam enxergar ou não enxergavam. E aí nosso Senhor vai fazer essa constatação terrível, quando Ele diz: em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão.
Ele é eterno. Por quê? Porque essa malícia de se fechar à graça, de se fechar à presença de Deus, de não reconhecer a sua salvação, é, portanto, uma negação de Deus e da sua redenção. Óbvio, quem nega isso, quem não aceita, quem não quer, não será perdoado. Então aqui não é que Deus reservou um pecado, que esse eu não vou perdoar, porque esse aqui eu não quero perdoar. Ou porque esse aqui eu não posso perdoar. Deus pode perdoar tudo. Deus quer perdoar tudo. Mas se eu não quero receber o perdão, se eu não quero enxergar, que o pior cego é aquele que não quer ver, então não serei perdoado. Esse é o pecado mais terrível de todos. Então tenhamos esta sensibilidade de saber enxergar a presença de Deus na nossa história. Às vezes, até quando a coisa parece tão difícil, quando até parece que Ele desaparece, é preciso estar em sintonia fina com a palavra, com a vida da graça, longe dos pecados, para a gente conseguir sempre enxergar a graça que nunca falta na nossa vida. Deus nos acompanha a todo momento. E aí a gente vence esse complexo terrível de ficar culpando os outros. Não, Senhor, é minha culpa, eu reconheço o meu erro, vos peço perdão, imploro o vosso perdão e me comprometo em, a partir de hoje, fazer diferente e buscar melhorar para que eu consiga, por teu mérito, a salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.